Existe uma dor que quase ninguém fala sobre ela. A dor de uma porta que se fecha, sem você ter pedido, sem aviso, sem explicação. E o que assusta não é só a perda em si. É a sensação de que Deus estava lá e não impediu. Mas e se Ele não só estava lá, como foi Ele quem fechou? O que a Bíblia revela sobre as portas que Deus fecha, e por que você deveria agradecer por isso, é o que vamos descobrir agora. Há algo que nenhum sermão prepara você para sentir. É aquele momento em que você olha para uma situação e percebe que ela já não tem mais saída. Não é raiva. Não é desespero total. É algo mais sutil. É o peso de continuar empurrando uma porta que Deus já fechou por dentro. E ainda assim você empurra. Porque soltar parece traição. Parece fraqueza. Parece que você desistiu de algo que deveria persistir. Então você insiste. Você ora pedindo que aquilo volte. Que aquela pessoa mude. Que aquela situação se resolva. Mas no fundo, há uma voz quieta que você tem evitado ouvir. Uma clareza incômoda que aparece nas madrugadas e some de manhã quando você escolhe ignorá-la. A verdade é que muitas vezes não é falta de fé que nos mantém presos. É o medo de que se soltarmos, não haja nada do outro lado. Jesus disse algo que os discípulos ouviram, mas demoraram para entender. Em João capítulo 10, versículo 3, ele fala do pastor que chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Para fora. Não para dentro do cercado. Para fora. O movimento de Deus quase nunca é de confinamento. É de travessia. Mas a travessia exige que você saia de onde está. E há algo que ninguém conta sobre sair. Que no meio do caminho, entre onde você estava e onde Deus quer te levar, existe um silêncio que parece abandono. Um intervalo que parece erro. Um tempo sem resposta que parece punição. O povo de Israel conheceu esse silêncio. Deus tinha fechado a porta do Egito. Tinha dito, nunca mais escravidão. Mas quando chegaram à beira do Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás e a água impossível à frente, eles não viram libertação. Viram a armadilha. Em Êxodo capítulo 14, versículos 11 e 12, o povo grita para Moisés: Foi por não haver sepulcros no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? Para que nos fizeste sair do Egito? Eles estavam diante do maior milagre de suas vidas. E só conseguiam enxergar o fim. Porque quando Deus fecha uma porta, o que vem imediatamente depois, quase nunca parece bênção. Parece crise. Pense por um momento. Quantas vezes você já sentiu aquilo? Aquela sensação de que algo terminou, mas você se recusou a aceitar? Talvez um relacionamento que foi lindo por anos, e foi perdendo o ar, devagar, até ficar sufocante. E você sabia. Você sabia que aquilo tinha chegado ao limite. Mas você negociou com o próprio coração. Disse que era a fase. Que ia melhorar. Que você precisava ser mais paciente. E rezou pedindo que voltasse a ser como antes. Porque o antes, mesmo que doloroso, era conhecido. E o desconhecido assusta mais do que a dor familiar. Isso não é fraqueza. É profundamente humano. Mas existe um custo invisível nisso. Cada dia que você sustenta algo que Deus já encerrou, você gasta energia que deveria estar construindo o próximo capítulo. Você acorda cansado não porque a vida é pesada, mas porque está carregando o que deveria ter ficado no chão. O esforço desproporcional que você sente não é sinal de que precisa se esforçar mais. É sinal de que algo já cumpriu o seu tempo. E Deus está esperando você perceber isso. Mas aqui está o que muda tudo. Deus não fecha portas por descuido. Ele fecha portas porque enxerga o que você ainda não consegue ver daqui de baixo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ele é chamado de aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
Isso não é uma descrição de poder arbitrário. É uma declaração de soberania amorosa. Ele fecha o que fechou por uma razão que você só vai entender depois. Quando os discípulos perderam Jesus fisicamente, foi o maior luto que já viveram. 3 anos ao lado do Mestre. E de repente, o vazio. Mas foi exatamente nesse vazio que Jesus disse algo que eles não conseguiam processar na hora. Em João capítulo 16, versículo 7 ele afirma: é para o vosso bem que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. A partida de Jesus não era um fim. Era a condição para algo muito maior. O Espírito Santo. A Igreja. O Evangelho chegando a cada canto da terra. Tudo isso dependia de um fechamento que parecia devastador. Se os discípulos tivessem o poder de impedir aquela perda, teriam impedido o maior movimento espiritual da história humana. Quando Deus fecha uma porta, Ele está protegendo você de segurar algo pequeno, demais para o que Ele preparou. O problema não é o fechamento em si. O problema é a resistência ao fechamento. Porque enquanto você usa toda a sua energia para empurrar o que Deus fechou, suas mãos ficam ocupadas. E mãos ocupadas não podem receber. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas perceba o movimento que ele pede. Vinde, venha. Há um deslocamento necessário. Você não recebe o alívio parado onde está. Você precisa sair do lugar da resistência e ir em direção à entrega. E isso assusta, porque entregar parece perder o controle. Mas aqui está a realidade que a fé revela. Você nunca teve o controle que pensava ter. O relacionamento que você segurou com tanta força não continuou por sua força. O emprego que você desesperadamente tentou salvar não sobreviveu pela sua determinação. A ilusão do controle é um dos maiores laços invisíveis que existem. E Deus às vezes precisa deixar que esse laço apareça para que você finalmente escolha soltar. Existe um tipo de cansaço que não aparece de uma vez. Ele se acumula. Começa com pequenas desconexões. Aquela sensação de que você está presente mas não está. De que está investindo mas não está crescendo. De que está orando mas sem expectativa real. O que antes te entusiasmava, agora apenas te ocupa. E você continua. Porque parar parece falhar. Mas há uma diferença enorme entre fidelidade e teimosia. Fidelidade é permanecer onde Deus mandou. Teimosia é permanecer onde Deus já encerrou. E a voz dessas duas coisas é diferente. A fidelidade tem paz mesmo no difícil. A teimosia tem peso mesmo quando parece estar tudo bem. Se você tem carregado um peso que não passa, independente de quanto ore, independente de quanto tente, talvez Deus não esteja pedindo que você aguente mais. Talvez Ele esteja pedindo que você solte. E confie. Quando Abraão foi chamado para sair da terra de seus pais, em Gênesis capítulo 12, Deus não lhe deu o endereço completo do destino. Disse apenas: vai para a terra que eu te mostrarei. Que eu te mostrarei. Não que já te mostrei. Não um mapa detalhado com cada etapa. Uma promessa de revelação progressiva. Isso é como Deus trabalha quase sempre. Ele não entrega o capítulo inteiro. Ele entrega a próxima linha. E pede que você confie que a linha seguinte virá quando for o momento. O problema é que nós queremos o livro completo antes de dar o primeiro passo. Queremos garantia total antes de soltar. Queremos certeza do que vem antes de fechar o que foi. Mas a fé não funciona com garantias antecipadas. A fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você não precisa enxergar o outro lado para ter coragem de atravessar.
Precisa conhecer quem está do outro lado. E se você conhece o caráter de Deus, sabe que o que ele fecha é sempre menor do que o que ele está prestes a abrir. Há um momento nessa jornada em que a reflexão precisa se tornar entrega, em que o entendimento na cabeça precisa descer para as mãos abertas. Se enquanto você ouvia essas palavras, alguma situação veio à sua mente, um nome, um lugar, um vínculo, um sonho que você ainda não soltou, isso não é coincidência. Deus fala através do que ressoa dentro de nós. E se algo ressoou, talvez seja a hora de colocar diante dele, agora, nesse momento. Vamos juntos. Pai amado, neste momento me coloco diante da tua presença. Não com respostas, com perguntas que não sei nem formular direito, com um coração que segura o que talvez já devesse ter entregue. Senhor, tu és o Deus que abre e fecha portas. E eu reconheço que nem sempre fui rápido em aceitar os teus fechamentos. Porque doem. Porque o que foi bom deixa saudade. E o que foi familiar deixa vazio quando some. Mas hoje eu escolho confiar que tu enxergas além do que eu consigo ver. Que cada porta que fechaste na minha vida não foi abandono. Foi direção. Se há algo que ainda estou segurando com medo de soltar, mostra-me com clareza, Pai. Não para que eu sofra mais, mas para que eu avance mais. Tira de mim a ilusão de que preciso do controle para estar seguro. A minha segurança não está na situação que conheço. Está em ti, que és imutável, que és fiel, que nunca fechaste uma porta na minha vida sem ter algo muito maior esperando do outro lado. Senhor, se há relacionamentos que já cumpriram o propósito, dá-me graça para honrar o que foi bom e coragem para deixar ir o que já terminou. Se há vínculos que me prendem ao passado, ao invés de me conectar ao teu futuro para mim, liberta-me deles com amor e com paz. Se há hábitos, lugares, situações que já não carregam a tua presença, revela-me isso com misericórdia e fortalece minha vontade de obedecer. Pai, eu não preciso entender tudo agora. Só preciso de fé para dar o próximo passo. Então aqui estão minhas mãos, abertas, vazias, prontas para receber o que tu queres colocar nelas. Obrigado por cada encerramento. Obrigado porque nunca foi perda. Foi sempre preparação. Em nome de Jesus. Amém. Cada porta que Deus fecha é uma proteção disfarçada de perda. É Ele te impedindo de ficar pequeno, quando o que Ele preparou para você é maior do que qualquer coisa que você poderia segurar sozinho. Você não precisa entender todos os fechamentos da sua história. Precisa confiar em quem os escreve. Ele não fecha o que fechou por descuido. Fecha porque sabe exatamente o que está por vir. E o que está por vir sempre será maior do que o que ficou para trás. Se essa mensagem tocou alguma coisa dentro de você, se enquanto ouvia essas palavras algo dentro de você se moveu, eu te convido agora a se inscrever no canal e deixar um like. Esse gesto simples nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E nos comentários, escreva apenas isso: eu confio nas portas que Deus fecha. Declare isso sobre a sua vida. Porque há poder em nomear aquilo em que você está escolhendo crer. Fique com Deus. E até o próximo momento juntos.